Paz e graça a todos. Veremos esse debate que tem o seguinte tema: qual a melhor interpretação do livro de Cantares? Nesse debate, o pastor Marcelo Oliveira e a missionária Ruth Benigno debaterão referente a este tema. Acompanhe este debate e deixe as suas opiniões nos comentários. Pastor Marcelo, eu comecei pela Ruth, né? Então, conforme nosso sorteio aqui. Missionária, a senhora vai defender que a melhor interpretação para o livro de Cantares é simbólica ou é literal? Literal. É uma história, Cântico dos Cânticos é uma história verídica. A linguagem ali, embora seja uma linguagem poética, ali não há um chamado à tipologia. Nós podemos fazer uma analogia, sim, entre Cristo e a igreja, porque todo o Novo Testamento aponta para Cristo, para o relacionamento de Cristo e da igreja. Mas, ao longo dos 8 capítulos e 117 versículos, nós vemos o desfecho de um relacionamento. Nós vemos que também não há um consenso, entre os teólogos acerca desse assunto. Os rabinos diziam que ali representava a relação de Deus com Israel. Desde a patrística há uma afirmação de que ali é uma relação de Cristo com a igreja. Os judeus têm uma visão alegórica deste livro. Os cristãos, alguns, tratam de uma forma tipológica. E esse é dos 1005 cânticos, é o mais excelente dos cânticos que Salomão compôs. Então, hoje, eu creio que a maior e melhor defesa que eu posso fazer é de que é um livro literal, que é para ser entendido da forma como foi colocado ali. Tá certo. Pastor Marcelo, como o senhor vai defender e que linha aqui? Que o Cantares é melhor ler literalmente, não literalmente, só de forma simbólica? Muito obrigado, pastor César. Eu defenderei que a simbólica, alegórica, até pela literatura do livro de Cantares, que é um livro poético. Se você interpretar uma poesia literalmente, você vai correr sérios riscos, não é? Nós temos 10 grandes cânticos proeminentes na história de Israel. Nós temos o Cântico do Mar, no Yam Suf, que popularizou o Mar Vermelho, mas é Mar dos Juncos. Nós temos o Cântico de Débora, nós temos o Cântico da Torá, em Deuteronômio 32. Nós temos vários cânticos na Bíblia. E a tradição judaica, porque não existe um povo no mundo para entender a Bíblia, pastor César e Ruth, como os judeus, não é? O livro de Cantares não foi escrito para a igreja, foi escrito em primeiro lugar para os judeus. E Akiva, que foi um dos maiores rabinos da história de Israel, pastor César, considerava o Shir Ashirim, que é a palavra original que é usada, Asher li Shelomo, não é? Cântico dos Cânticos, que é para, embora as nossas Bíblias, o senhor é professor de hebraico, traduziu de Salomão, mas é possivelmente em homenagem a Salomão. Então eu vou defender aqui que o livro de Cantares de Salomão é uma alegoria do amor do Eterno para Israel, não é? E lá, possivelmente, como Ruth até defendeu aqui, é o amor de Cristo para a igreja. Então, à guisa de introdutório, eu já quero fazer 2 perguntas a Ruth. Primeiro, o que caracteriza a poesia hebraica? Quais são as 3 marcas da poesia hebraica? E se a senhora vai defender aqui que Cantares é literal, como a senhora interpreta Cantares 7:5, 7:4, aliás? Diz assim: o teu pescoço é como as torres de marfim, os teus olhos são como as piscinas de Heshbon. O que as piscinas têm a ver com os olhos e por que Heshbon? Junto à porta de Beit Rabim. O que é Beit Rabim aqui? Então, se a senhora vai defender que esse texto é literal, eu gostaria primeiro de saber o que caracteriza a poesia hebraica e depois como interpretar esse texto aqui, que os seus olhos são como as piscinas de Heshbon. O que é Heshbon aqui? E o que é estar junto à porta de Beit Rabim? Sobre a questão ali do versículo 4 do capítulo 7, aqui se trata de uns açudes, extrematuros de Hesbom, que ficava a 8 quilômetros a norte do Monte Nebo. E era uma das portas, sobre a questão da literatura, do que você falou, de como que se caracteriza
há uma diferença, pastor, entre a alegoria e a tipologia, né? Sendo que a tipologia, ela ocorreu, mas as metáforas, elas servem para comparar a mulher aqui dele com as belezas presentes em Israel, nada mais do que isso. E com relação à questão da tipologia, o que eu defendo é a literalidade, não é a questão tipológica, né? E essa questão simbólica, quando nós olhamos, é bastante perigoso, inclusive, considerar isso, de que aqui está sendo falado, né, e voltado, porque assim, o livro já começa dizendo, a mulher falando, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Se isso aqui é uma relação, é uma representatividade de Deus, do relacionamento de Deus para com Israel, ou de Cristo para com a igreja, como que pode caber aqui uma linguagem tão sexual, tão erótica, né? É claro que é um livro erótico saudável, que aponta para o relacionamento do marido com a esposa, mas como que vai caber aqui algo desse tipo? Se a gente considerar o livro de Cantares, ele é um dos livros que mais falam sobre esse relacionamento mais aprofundado, que o relacionamento do homem com a mulher está de Gênesis a Apocalipse. Mas, se a gente considerar isso, Salomão, por exemplo, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Como é que a gente vai trazer esse relacionamento de Salomão para mostrar o relacionamento de Cristo com a igreja, para apresentar o relacionamento de Cristo com a igreja? É bem, assim, inviável. Então, também eu vou devolver para você a pergunta e lhe perguntar como que pode caber aqui essa questão de Cristo e a igreja num relacionamento que você vê que é um relacionamento conjugal, sexual, amoroso entre um homem e uma mulher. Pastor Marcelo. Bom, primeiro a Ruth não respondeu o que caracteriza a poesia hebraica. Poesia hebraica, pastor César, tem 3 nuances aqui. Não é? Primeiro, a concisão, que é a brevidade das cláusulas, que é diferente da prosa. A prosa tem uma característica de ser um discurso mais alongado. A poesia é mais curta. Depois, a segunda característica da poesia hebraica é o paralelismo, tá certo? É o paralelismo. O que é o paralelismo na poesia hebraica? É quando uma sentença, a segunda sentença, tenta definir a primeira. Por exemplo, nós temos um texto clássico, eu sou do meu amado e o meu amado é para mim. Ani ledodi, e aí vedodili. Então, o paralelismo é essa ideia. Agora, se nós pegarmos a poesia, se você pegar qualquer definição de poesia no dicionário português, está lá. É a expressão por figuras, por retratos. A poesia não é algo literal. Você não pode interpretar esse negócio aqui literalmente, senão nós vamos ter, por exemplo, esse texto que ela citou, que Salomão teve 700 concubinas. Então vamos interpretar literalmente de um homem tendo 700 concubinas? Vamos interpretar literalmente Salomão tendo 300 mulheres, dizendo para o homem, se é um relacionamento de um homem e de uma mulher, como é que nós vamos interpretar esse texto? Então, na história de Israel, e como eu disse, não tem um povo no mundo para entender a Bíblia como os judeus. Os maiores rabinos da história de Israel, aliás, eu trouxe aqui que eu ganhei do rabino David Weitman, que eu tive aula com ele, não é? Olha o que ele diz aqui, o doutor David Weitman. Bom, se o rabino David Weitman não sabe, eu não sei quem sabe. Interpretar o texto literalmente é deturpá-lo, pois o Cântico dos Cânticos representa apenas uma roupagem literária para o significado profundo impregnado no texto. O próprio uso da alegoria demonstra que a santidade de sua real acepção transcende a compreensão humana. Assim, torna-se necessário carecer da mais básica instrução para dar à alegoria significado independente. Então, se nós interpretarmos um livro poético literalmente, não é? O que caracteriza a poesia são as imagens, são os retratos que ali são pintados, nós vamos ter um problema sério. E eu já vou voltar a palavra a Ruth. Nós temos, pastor César, eu estudo Cantares há 17 anos, né? Aliás, trouxe aqui depois, se permitir, eu mostrar meu primeiro livro que eu escrevi sobre Cantares, né? 19 séculos da história da igreja, pastor César, o livro foi interpretado alegoricamente, simbolicamente. 19 séculos, só no final do século XIX e começo do século XX é que, abre aspas, começou uma nova linha
para interpretar cantares literalmente. Ok. Missionária Ruth. Não, mas essa questão aí do hebraico, do que define, né, um texto hebraico, uma poesia hebraica, isso aí é sua área mesmo. Só que assim, a questão de alegorizar esses textos acaba beirando, às vezes, até mesmo a heresia. Por exemplo, tem gente que diz que os 2 seios da mulher ali eram referência aos querubins posicionados sobre o propiciatório. O saquitel de mirra era a Shekinah de Deus. Algumas menções do seio da Sulamita, alguns teólogos dizem que faziam referência ao Monte Sinai, ao Monte Calvário. Então, assim, o problema da alegorização é esse, porque ela não se importa se a história é verdadeira ou não. E como não há nenhuma confirmação desse livro no Novo Testamento, Jesus não fala sobre ele, então fica mais difícil ainda de esclarecer esse entendimento. A ideia, inclusive, de que Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, resulta daí, né? Então, a gente vê que o fato de interpretar cantares de forma alegórica traz esse tipo de situação aqui. Os nossos hinos estão cheios de afirmação desse tipo. Então, a gente vê o analfabetismo teológico de pegar uma coisa que era para ser interpretada de uma forma e alegorizam e trazem para a questão tipológica, interpretando dessa maneira, né? Quem está afirmando ali, né, como você mesmo já disse, é a mulher, e também ali, se houvesse uma colocação, seria para a igreja e não para Cristo. Então, assim, o perigo está nisso, porque quando eu começo a dizer que o texto está dizendo aquilo que ele não quer dizer, porque se a gente lê com esse olhar, tem muitas coisas ali que são realmente bem difíceis de entendimento. Mas vamos lá, se a gente lê esse texto com uma alusão, porque a gente lê o Antigo Testamento olhando para Cristo, vai apontando, né, para Cristo. Mas se a gente lê isso aqui e ficar buscando alegorizar, com certeza nós vamos desaguar aí na heresia, porque vão começar a dizer várias coisas que o texto não está dizendo, vão forçar o texto a dizer o que o texto não está dizendo. Então, assim, Cantares, ele é o livro que mais recebeu interpretações forçadas ao longo dos séculos. Como você mesmo já falou, eu tenho aqui o livro Cantares para Casais, do David Merck, e ele disse que durante esses 19 séculos, mais de 500 comentários de cantares foram escritos e cada um tem uma interpretação diferente. Isso não é ruim, porque isso aqui, né, são minúcias teológicas, isso aqui não vai levar para a questão da salvação em si. Mas se a gente considerar cada visão, cada interpretação, cada método é interpretado de uma maneira, eu acredito que dá para agregar muito, mas assim, eu continuo ainda com a interpretação literal. Pastor Marcelo. Vamos lá, os judeus são analfabetos, Ruth Benigno? Não, mas o que cabe para o judeu, cabe para a igreja. Tudo que foi dito ou escrito para os judeus, eu tenho que trazer e incorporar hoje no nosso tempo. Para quem foi escrito Cantares? Foi uma conversa entre um casal, foi escrito para os judeus. Para os judeus. Sim. Então, qual o melhor povo no mundo para interpretar a Bíblia em Cantares? São judeus ou são os cristãos? Mas os judeus não interpretam muita coisa na Bíblia da forma como os cristãos interpretam. Por que a gente teria que interpretar, então, Cantares dessa maneira? Os judeus é o melhor povo no mundo para interpretar Cantares. Por que eles não interpretaram literalmente? Inclusive, os judeus erram bastante por não reconhecer Cristo, não, né? isso não está em pauta aqui no debate. Vamos lá. Quando um judeu interpreta de forma não literal, como você está defendendo, é legal. Mas nós interpretamos, a maior parte dos teólogos interpreta de forma alegórica, mas a gente enxerga Jesus. Sim. E eles enxergam quem ali? Eles enxergam o eterno, né? O Dodi, o amante da sua alma. Quando diz eu sou do meu amado, é o eterno. E a noiva é a Kalá, não é? Raiá, aliás, Raiá no hebraico, não é? Então eles entendem, por exemplo, sabe por quê, pastor César? Olha a profundidade desse livro aqui. Esse livro até demorou para entrar no cânon sagrado justamente por essa questão. Vamos interpretar literalmente ou vamos interpretar simbolicamente? Porque o Shir Hashirim é o maior dos cânticos de Salomão, que ele compôs 1005, conforme 1 Reis 4, verso de número 32. Por quê? Porque os judeus cantam esse livro na Páscoa, pastor César. Esse livro aqui é cantado na Páscoa de Israel. Tamanha profundidade. Por quê? Porque eles entendem o Shir Hashirim como uma saída do Egito e o Eterno guardando a sua noiva. Por exemplo, quando interpreta aqui, olha que coisa, olha que bonita interpretação aqui, ó. Por que não cabe aqui uma leitura literal? Olha o que diz aqui, por exemplo, Cantares 1:5. Eu sou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar,
como as cortinas de Salomão. Por que ela está dizendo que ela é morena, né, e formosa? Porque o sol do galute, do deserto, bateu nela. Então, olhando por fora, Israel é como qualquer outra nação, é uma nação sofredora, porque só fala de sofrimento, fala de castigo. Mas olhando interiormente, esta noiva ela é bela. Quer dizer, se aplicar à igreja, que lá posso até defender isso, é assim, a igreja por fora, ela não tem glória, ela não é formosa. Mas ela dentro, a alma deseja o eterno. Então, veja que coisa linda, não é? O livro de Cantares era lido por ocasião da Páscoa em Israel. Ela disse, eu fiquei muito perigoso, ela disse algo agora aí, sobre heresias. Bom, então Martinho Lutero era um herege, porque Martinho Lutero interpretou o Cântico dos Cânticos como uma alegoria, não é? De Cristo e a igreja. Jerônimo, o maior tradutor da Bíblia que esse mundo conheceu, não é? Então Jerônimo também é um herege. Eu não tenho 0,1% da capacidade de Martinho Lutero e da capacidade de Jerônimo, que interpretaram o livro assim. Então, interpretar esse texto literalmente vai fugir do conceito da poesia hebraica, que é o simbolismo. Nós temos 3 tipos de simbolismo aqui, não é? Nas imagens, o simbolismo sinonímico, antitético e sintético. Eu podia falar meia hora de cada um aqui, não dá tempo. Porque se nós interpretarmos literalmente, eu vou devolver a pergunta para Ruth, Lutero era herege? Não, inclusive, ele entendia que esse livro não fosse canônico. Inclusive, Calvino não pregava porque achava que esse livro era muito profundo. Inclusive, os rabinos diziam que quem lia o Cântico dos Cânticos pisava no Santo dos Santos. Isso. Né? Então, assim, o que acontece? Por que eles alegorizam este livro? Pelo pudor sexual que eles têm e não pela questão da interpretação em si. Só um minuto. Você disse que o Lutero não traduziu esse livro? Não, o Lutero, ele entendeu que esse livro não era canônico. Ele traduziu esse livro para o alemão. Quando a Bíblia, que o Lutero traduziu, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Dentre os livros que ele traduziu, ele também traduziu como Bíblia o Cantar de Salomão. Mas na opinião, na concepção pessoal dele, pastor Augusto Nicodemos disse que ele não entendia que esse livro fosse um livro canônico. Então, assim, essas questões arqueológicas, geográficas, claro que... Não entendeu que era canônico e interpretou ele alegoricamente? Não, ele não entendia. Parece uma confusão isso. Bom, então você pergunta para o pastor Hernando Dias Lopes. Não, eu tenho que perguntar para você. Não, você que está debatendo. Eu estou debatendo, mas eu estou falando... trazendo aqui à tona uma fala dele. Tá. O que foi que ele disse? Ele disse que Lutero não entendia que esse livro fosse canônico, devido à questão sexual que contém nesse livro. Entendeu? Então, assim, os rabinos, eles não são inerrantes. Inclusive, eles erram bastante, como eu já falei, não reconheceu Cristo. Você disse que não é a questão da pauta aqui, mas o melhor povo para interpretar a Bíblia inteira é a Igreja do Senhor. E a igreja? Sim. Hoje é. E na visão teológica, né, claro, em questões teológicas, arqueológicas, os judeus, eles trazem grandes contribuições, e eu concordo com isso. A alegorização aqui que eles trazem é bonita, mas para nós não é a correta, né? Por que eles alegorizam o livro? Pelo conteúdo sexual e não por uma questão de interpretação. Agora, a gente precisa tomar cuidado com essa tipologização, que é forçar o livro a dizer o que ele não está dizendo. Então, devido aos riscos de muitas interpretações erradas, muita gente sugere que a gente só encontre a tipologia onde o Novo Testamento confirma que existe uma pessoa ou um acontecimento ali no Antigo Testamento. Então, como não há nenhuma confirmação no Novo Testamento desse livro, nenhuma referência a ele, então a gente considera e lê ele dessa maneira. Porque o que tem surgido de muitas heresias começando e filtrando essa questão de cantares, tanto, por exemplo, como eu já falei, a questão dos próprios hinos, né, da igreja, que o povo força em cantar e atribuindo figuras aqui a Cristo que não são atribuídas a ele. Então, continua afirmando que é um livro que tem que ser visto de forma literal, inclusive pela questão sexual. Capítulo 1, versículo 2 fala sobre beijo na boca. Capítulo 1, versículo 13 fala sobre os seios. E é uma linguagem que não tem como ser usada para Cristo e para a igreja. Então, assim, a ausência de qualquer indicação que aqui se trata de uma alegoria ou alguma identificação desses símbolos traz uma natureza problemática que corrobora, né, claro, contra a linguagem simbólica desse livro. Pastor Marcelo. Bom, Ruth, a nossa Bíblia é protestante ou é judaica? Protestante. A nossa Bíblia é protestante?
A Bíblia que nós usamos, essa Bíblia aqui do Novo Testamento, que eles não reconhecem? Não, a Bíblia toda, a Bíblia é protestante, Ruth? Sim. Tem certeza? Meu santo, o assunto do debate é esse? Ah, você declinou, né? A Bíblia é judaica, Ruth, tá? Nós só temos um escritor gentil em toda a Bíblia, chamado Lucas. Não tem um povo no mundo para interpretar a Bíblia como os judeus. Primeiro, eles conhecem a língua, eles conhecem a tradição, eles conhecem como ninguém a história, não é? Mas continuam sem reconhecer, né? Mas tudo bem, mas esse não é o objeto do debate aqui. Se você quiser debater comigo sobre essa questão, se eles vão aceitar ou não... Eu estou entendendo o que ela está falando. Quer dizer, partindo dessa premissa, então nós também não podemos enxergar, por exemplo, sei lá, Isaías 7,14 como sendo um cumprimento em Cristo, porque o judeu não interpreta assim. Ou Isaías 9,6 como sendo uma apresentação do Messias como sendo o carpinteiro de Nazaré, porque os judeus não interpretam assim. Então, se você interpretar a Bíblia sempre com óculos judaico, então a gente tem que negar que Jesus Cristo é Deus, por exemplo, porque eles não concordam. Sim, né? Alguns, né, pastor Sérgio? O senhor sabe que está tendo um avivamento em muitos judeus que eles estão reconhecendo que Jesus é o Senhor. Nesse momento ele deixa de ser judeu para ser cristão. Não é o objeto aqui do debate se ele vai se tornar um cristão, não é? É assim, eu penso que nós temos que tomar muito cuidado, Ruth, e nós estamos num debate muito saudável aqui, porque por 19 séculos, pastor, esse livro foi interpretado alegoricamente. Será então que nesses 19 séculos só teve heresias? Isso é muito perigoso de se falar, não é? É muito preocupante. Grandes exegetas, por exemplo, Orígenes, sabe o que eu descobri estudando para esse debate? Que Orígenes teve aula com Rilelo, pastor César, e Rilelo ensinou cantares para ele. Orígenes morou muito tempo em Cesareia, teve contato com grandes rabinos, não é? Inclusive com Rilelo e outros, e ensinaram cantares para ele de forma alegórica. Por exemplo, Hipólito de Roma, olha aqui, ó, na história da igreja nós temos, deixa eu ver aqui as minhas anotações. Meu Deus, cadê? Enquanto você encontra as suas anotações... Espera só um pouquinho, já anotei. A palavra está comigo ainda, não é isso? Hipólito, de 190 depois de Cristo, é o primeiro a descrever a exegese cristã do cântico como uma tipologia de Cristo e a igreja. 19 séculos da história, quer dizer, erraram. 19, e por que ninguém corrigiu essas heresias? Então descobriram a pólvora, como disse Silas Malafaia, e aí no século XX estão dizendo, não, a interpretação de cantares agora é literal. Oh, meu Deus do céu, vou parafrasear você aqui. Oh, meu Deus do céu. Quer dizer que 19 séculos da igreja se interpretaram de uma forma entre o amor do Eterno por Israel e nós, cristãos, né, apontando para Cristo, né, o amor de Yeshua por sua noiva. E não há nenhum problema em cantares não ser citado no Novo Testamento. Porventura Esther é citado no Novo Testamento? Não. Agora, uma ausência de evidência não significa a evidência da ausência. Missionário. Certo. A Bíblia é judaica, só respondendo você o que você falou, mas quem está interpretando corretamente a Bíblia é a igreja e não os judeus. Uma tradição antiga, ela pode ser nada mais, nada menos do que um erro antigo, né? Nós sabemos disso. 19 séculos errando. Orígenes, Filo e outros pais, eles... né, defende o método alegórico, e também a escola de Antioquia defendia que a cantares deveria ser interpretado de uma forma literal. Nós herdamos o método da igreja de Antioquia, que é literal, mas quem reconhece as figuras de linguagem e tipologia aqui no Antigo Testamento, eu confirmo, eu concordo que seja essa escola. Mas, de uma certa forma, pastor, um tipo jamais poderá ser um tipo, independentemente de ele ser primeiro um símbolo. Né? Então, assim, se ele tem uma carga simbólica no Antigo Testamento, não tem por que não ser um tipo no Novo. Sidney Greidan nos disse que nós não devemos vaguear para fora da linha teológica, para o pântano dos paralelos incidentais, para analogias mirabolantes, e nós temos que respeitar os limites da tipologia. Então, assim, o que eu já trouxe aqui, você desconsiderou. O fato de que esse livro deveria ser olhado como para casais, para marido e esposa, para noivos, para namorados, ele aponta que desde o livro do Gênesis, no capítulo 2,
até Apocalipse, no final do seu livro, ele trata da questão da família, né? Então, assim, inclusive em Hebreus tem um texto ali que é trazido também à luz de Cantares, que é sobre a questão do leito sem mácula, né? E também, se nós considerarmos isso, a gente vai ter que ficar fazendo um monte de malabarismo para dizer que o texto está dizendo isso porque os judeus interpretam dessa forma. Eu acho que para trazer esclarecimento para o povo de casa, a gente precisa ficar aqui mesmo, né, no assunto do debate, entendendo que os verdadeiros tipos da Bíblia possuem 4 marcas, que são históricos, teocêntricos, correspondência significativa e progressão. Então, são fatos que ocorreram ou existiram, que têm um foco em Deus, que têm correspondência no Novo Testamento e que têm caráter de progressão em relação à realidade do qual ele está apontando. Mas então, você enxerga esses 4 no Cantares? Sim, eu enxergo, porque eles começam ali conversando, né? Ele não tem essa correspondência, claro, no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não faz referência a Cantares, mas de qualquer maneira, de Gênesis a Apocalipse, como eu falei, ele é falado sobre a questão familiar, que é o que está sendo abordado aqui. Vamos fechar aqui o primeiro bloco. Pastor Marcelo, comecei com a missionária, vou terminar contigo. Bom, eu continuo batendo nessa tecla e vou voltar um pouquinho quando a Ruth disse que a rosa de Saron é Jesus. A rosa não é Jesus, tá Ruth? Eu falei que isso é uma interpretação equivocada, eu não falei que era. Você falou aí que o pessoal anda falando que Jesus é a rosa de Saron. Sim. Toma bastante cuidado com isso, porque ali o hebraico é marca de feminino, tá? Sim, ali foi isso que eu falei. As pessoas usam esse texto de forma equivocada. Ele vai concluir, meu. Vamos lá, pastor Marcelo. Ani avatselet acharon, toda palavra que termina com a letra Tav, não é? É marca de feminino. Então, quem está falando ali é a noiva, não é o noivo, tá? Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque apontar isso aí para Jesus é um erro hermenêutico seríssimo. E o nome de Deus, Ruth, eu quero terminar fazendo uma pergunta, aparece em Cantares de Salomão? Não entendi. O nome do Eterno aparece em Cantares de Salomão? Tem uma única menção, se eu não me engano, no capítulo 8 ali, mas não aparece o nome específico de Deus. Iá? É uma referência, mas não diretamente, como também o livro de Esther não menciona o nome de Deus. Eu queria que você fechasse com a sua opinião, senão a gente não vai... Você vai continuar ping-pong, aí eu não consigo fazer o intervalo. Não, pode fazer o intervalo, pastor César. Eu continuo defendendo que o livro é poético. A poesia é marcada por sinônimos, não é? Por imagens, e continuo batendo na tecla. A Bíblia nossa não é protestante, a Bíblia é judaica. Apenas um escritor da Bíblia, o Dr. Lucas, e há uma disputa na academia sobre isso, se ele de fato é gentil, se ele era um judeu helenista, não é objeto do nosso debate. A melhor forma para se aprender a interpretar é com os judeus. A eles foram revelados oráculos de Deus, e Yeshua disse isso para a samaritana. Jesus não disse que a salvação veio da igreja. Jesus disse para a samaritana: a salvação vem dos judeus. Okay. Muito obrigado. Bom, eu vou pedir aqui um intervalo e a gente volta já. Volto aqui a bola para a missionária Ruth Benigno. Então, eu preciso responder o pastor no que ele falou, que eu afirmei sobre Jesus ser a rosa de Saron. Vocês podem voltar o vídeo aí, e eu falei que isso é um erro, né, de uma interpretação forçada ao longo dos séculos por aqueles que usam o método alegórico. O que eu disse foi o seguinte: a ideia de que Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales, resulta dessa interpretação forçada alegórica, né? E aí eu até falei que há um analfabetismo teológico, né, por parte dos compositores, porque como é ela que está afirmando, se coubesse uma colocação ali, seria para a igreja. Mas eu continuo afirmando que nós devemos olhar para Cantares de forma literal, até porque a Bíblia evita imagens explicitamente sexuais para desenvolver ou para descrever o relacionamento de Deus com o povo da aliança. E o método alegórico caiu em desuso desde o século XIX. Não é porque por muito tempo uma mentira foi falada que ela se torna verdade. No capítulo 4 do versículo 1 em diante, o esposo descreve o corpo da sua esposa, e ali tem conotações sexuais. Do capítulo 10 ao do versículo 10 ao 16, a esposa faz isso. Então, isso são coisas inaplicáveis à relação de Deus e Israel, à relação de Cristo e da igreja. Do capítulo 7 ao 8, eles estão de lua de mel, admirando o corpo um do outro. Então, assim, não tem como nós compararmos isso ou trazermos isso à luz da igreja do Senhor, porque tem 3 pontos, pelo menos,
aqui a serem observados. O primeiro, ele deve ser entendido literalmente, essa é a minha defesa, como conversas amorosas de um casal. Deve-se levar, claro, em consideração a linguagem poética e figurada. Salmos também é um livro que tem bastante figuras, né? Um livro poético. Então, assim, deve-se fazer esse uso analógico, paralelo, comparativo, né, o amor conjugal, mas a gente não pode também alegorizar a esse ponto de dizer que isso aqui é apenas isso. Como eu falei desde o início do debate, tem várias interpretações para esse livro e cada uma delas traz, de uma certa forma, algo para agregar, né? Então, assim, o que eu quis dizer, pastor Marcelo, ali no início foi isso, de que essa ideia de que Jesus é a rosa de Saron, ela é equivocada. Pastor Marcelo. Eu continuo preocupado com a sua fala, Ruth. Eu acho que penso aqui até um conselho pastoral para você. Penso que tem um pouco mais de experiência, que você não seja dogmática numa questão. Você está dizendo aqui que 19 séculos houve mentira. Puxa vida. Então, Martinho Lutero é um mentiroso. A Bíblia diz que o mentiroso não herda do reino de Deus. Jerônimo foi um mentiroso. Orígenes... Eu posso completar, né? Se o senhor está dizendo que eles falaram isso eu estou dizendo... O que eu falei foi o seguinte, não é porque uma coisa é falada várias vezes que ela vai ser verdade. Se fosse verdade, continuaria sendo assim. Não, você falou que era uma mentira, né? 19 anos de mentira, tal. Toma cuidado com isso. Você acabou de falar. Depois você vê no vídeo, tá? Uhum. Isso é perigoso. Até porque a gente não tem a questão final. É por isso que nós estamos aqui, né? Eu debato ideias, eu não debato pessoas, né? Que se eu pensasse como você, eu não estaria aqui. Tá certo, pastor César? Eu acho que você não pode fechar uma questão de 19 séculos, dizer que é uma mentira. Você está batendo toda hora nessa tecla aqui, que é uma heresia. Quer dizer, 19 séculos de mentira. Aí descobriram a verdade no início do século 19 e 20, dizendo, olha, é a melhor interpretação de Cantares. Isso é perigoso, né? Toma cuidado com isso, tá certo? Eu continuo advogando aqui que tem que ser literal. Por exemplo, eu quero ouvir a sua opinião. Eu vi que você se preparou para o debate, parabéns. Você advoga que tem que ser literal? Perdão, é simbólico, né? É simbólico e alegórico. Como é que você interpretaria esse texto aqui, Ruth? Por favor, Cantares 3:6. Se é uma interpretação literal, que é isso que sobe do deserto? O deserto aqui é literal ou é figurado? Como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador. O deserto aqui é literal? Sim, ele está simplesmente fazendo referência à chegada da sua amada. Né? Quem é essa que vem do deserto? Ele está fazendo referência à chegada dela. É apenas isso. E os produtos aí que está no texto aí, são literais também? Onde ela buscou esses produtos? Não, aqui está dizendo que ela está perfumada de mirra, de incenso, de toda sorte, de pós aromáticos. O que seria isso? É como se hoje eu chegasse usando um perfume. Uma pergunta aqui, uma pergunta, missionária. Se o texto é lido apenas literalmente, desculpa, eu já estou ficando gripado e evitando de espirrar. Se o texto é lido apenas literalmente, qual seria a lição espiritual? Daí esse livro não tem nenhuma lição espiritual? Tem uma lição espiritual. Qual seria? Muito forte, inclusive, para noivos, para casais, né, de que eles devem prezar pelo matrimônio, pela conversa, pelo amor, pela procura, pela busca, pela entrega um ao outro. São lições de relacionamento, né? Sim, qual é a lição espiritual? Esse livro se trata disso. A espiritualidade assim, do texto, ele se acha como? Não, então, como eu falei, você pode olhar sim também para esse livro como um relacionamento de Cristo para a igreja. O que não pode fazer muitas alegorias. Então, de uma certa forma, o relacionamento do homem com a mulher aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja, como Paulo disse em Efésios capítulo 5. Então, é um relacionamento espiritual. À medida que eu lido com meu esposo, que eu amo, que ele me ama, que ele demonstra esse amor, nós estamos sim também agindo de uma forma espiritual. Sobre a questão ali da mentira, sim, pastor, o que eu quis dizer é o seguinte: uma interpretação errada é uma mentira inconsistente e sem um propósito, né? Na verdade, inconsciente, sem o propósito de enganar ninguém. Eu não estou dizendo que eles mentiram para enganar a pessoa. O que eu estou querendo dizer
dizer é que, assim, ao meu ver, não estou batendo martelo dizendo que é isso e pronto, ao meu ver, a forma correta de interpretar o livro de Cântico dos Cânticos é literal, porque ali mostra uma conversa entre um homem e uma mulher que estão apaixonados. Eu já vi, pastor César, eu fui uma vez num encontro de casais e o pastor lá afirmando que é o homem, quando coloca a mão na fresta, ali ele estava pegando as partes íntimas da esposa. Então, assim, isso é algo assim que não tem nada que corrobora para que isso realmente seja verídico, né? Então, não assim, ele interpretou corretamente. Ele estava pegando nas partes íntimas da mulher. Se você está interpretando o texto de Cântico dessa forma, isso é uma verdade. Não, ele não é literal? Não é o texto que você está dizendo que é literal? Não, ele está falando que colocou a mão na fresta. A fresta era uma fresta da porta, não era nas partes íntimas da mulher. E qual que é a simbologia? Mas tem momentos que é na parte íntima da mulher. Se você estudar o original hebraico, Por exemplo, esse texto aí remete, com muito respeito, nós estamos falando isso, aos órgãos genitais da mulher. Que suavizou. Você está vendo aí? É como a gente tem que saber interpretar. Porque o que é pegar a mão na porta? Isso aí é uma linguagem, pastor Sérgio, de aproximação. Não, mas eu acho que esse texto, pastor Marcelo, nesse momento, é a porta. Porque eu acho que é o capítulo 5, né, que vocês estão falando, que é... Sim, que ele meteu eu dormia, mas o meu coração velava. Tá. Ouvi a voz do meu amado que estava batendo. Abre, minha irmã minha, pomba minha, amiga minha, imaculada, não sei o que lá. Os meus cabelos estão aqui já despi as minhas vestes. Como tá? E aí ele fala, o meu amado... Meteu a mão pela fresta da porta. E a minha alma estremeceu por amor dele. Eu abri pro meu amado, mas o meu amado já tinha ido embora, tal. Tá. Não é uma questão mais ali literal nesse caso? Então, pode ser, mas é isso que eu tô falando. Se for defender literalmente, é justamente isso. É o conceito de aproximação. Né? Ele está se aproximando da amada, ele está chegando perto da amada, não é? Eu penso que há muito debate, a exiguidade do tempo. Se nós formos interpretar todo o texto de Cantares literalmente, nós vamos ficar assustados. Nós vamos ter que refazer toda essa tradução nossa aqui. Ok, mas aí, a um dado momento, a missionária disse assim, não, aqui a gente pode ver o relacionamento de Cristo com a igreja. Tá. Então, nesse momento, deixa de ser literal, né? Não, então assim... Pra ver esse relacionamento. É porque como a gente olha para todo o Antigo Testamento, buscando a figura de Cristo e buscando trazer para a figura de Cristo com a igreja, né? Então, a gente claro, vai olhar para cá e vai tirar algumas lições, né? Do que seria o relacionamento de Cristo com a igreja, né? Um relacionamento em que a igreja, ela ama Cristo, que ela se doa por amor a Cristo, né? Então, assim, Cantares cumpre em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, quando fala que venerado entre todos seja o matrimônio, o leite sem mácula. Então, assim, eu volto a afirmar, de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra essa afirmação sobre a questão do relacionamento, da família, do casamento. E Cantares é um livro, assim como Gênesis tratou das origens, assim como Jó tratou a questão do sofrimento, assim como Salmos tratou da questão do louvor e da adoração, assim como Provérbios trata da sabedoria, Eclesiastes trata sobre a vida, os evangelhos tratam sobre Jesus, Atos fala sobre a expansão da igreja, Apocalipse fala sobre o fim, o livro de Cântico dos Cânticos aborda o amor conjugal e o sexo no casamento. Bom, pastor Marcelo. Muito bem, você vê, até ela espiritualizou o texto agora, né? Ela acabou de falar aqui que há nas entrelinhas algo espiritual. Então, Ruth, a gente tem que decidir se nós vamos interpretar de fato literalmente ou se há por trás do texto, vamos usar essa expressão, alguma camada que remete a um ponto lá na frente, não é? Como Paulo disse em Romanos, tudo aquilo que foi dantes escrito, foi escrito, não é? Para a nossa edificação, que pelo consolo das Escrituras, nós sejamos consolados. Então, eu continuo batendo, e esse aqui é um erro, sabe, dos reformados. Na hora que não cabe mais imagem no texto, literalidade no texto, eles espiritualizam o texto. Por exemplo, vou dar um exemplo para corroborar minha tese. Pega Apocalipse capítulo 20. Você pergunta assim, o dragão é literal? É. E os 1000 anos? Não, não é. É um determinado tempo que acontece. Então, nós temos que decidir. Não é? Se é literal, ele tem que ser literal de Cantar, de Shir HaShirim Aleph, até o último capítulo, que é o capítulo 8. Porque se tem uma parte de espiritualidade, se tem uma camada do texto que leva para algo maior, acabou a literalidade do texto. Acabou a simbologia do texto. E nós levamos para algo mais profundo, que é isso que os rabinos da história, os grandes exegetas da história entendiam. Bom, vamos de
considerações finais. Já? Porque o nosso tempo aqui é curto, meu amigo. Missionária Ruth, privilégio de receber mais uma vez. Suas considerações finais, 1 minuto e meio para sua conclusão. Amém, pastor, obrigada. Os escritos alegóricos, eles usualmente trazem indícios de que são alegoria, pastor. Então, assim, ali em Cântico dos Cânticos, os lugares são reais, as pessoas são reais, e a gente vê esse caráter, né, tipológico, ilustrativo aqui em Oséias, né, na relação da prostituta, ali do profeta com a prostituta, de Deus com Israel. E é diferente no caso de Cântico dos Cânticos. Eu quero agradecer, pastor, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, em parceria com a Pencal e a Família Cristã. Eu estou lançando meu primeiro livro. Parabéns. Parabéns. A Mulher e a Teologia, né, falando sobre a pregação. E também esse livro aborda a questão da teologia sistemática, né, de uma forma que você, mulher, vai entender. E esse livro aqui, pastor, é para o senhor. E assim como o senhor, pastor Marcelo, me deu um livro no meu primeiro debate, eu lhe dou esse aqui também, de coração. Parabéns. Receba. Muito obrigado, que alegria. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês estão muito além de mim em termos de conhecimento, eu reconheço. Mas eu estou buscando aprender e eu creio que um dia vamos melhorar. Parabéns pelo livro, querida. Obrigada, pastor. Muito bom, muito bonito. Pastor Marcelo, suas considerações finais. Olha, parabenizar a Ruth, ela foi muito bem no debate, Deus te abençoe, parabéns pelo livro, né? Um provérbio chinês diz assim, que o homem, e aqui também a mulher, só é completo quando se planta uma árvore, se tem um filho e se escreve um livro, né? Então, parabéns, que Deus Obrigada, abençoe. pastor. Bom, eu quero deixar para vocês aí, como eu já expliquei, que esse livro foi interpretado 19 séculos de uma forma alegórica, simbólica. Os judeus, embora eles não reconheçam Jesus na sua grande maioria, eles conhecem como ninguém o Antigo Testamento, e eles interpretavam assim, a ponto de Abi Akiva dizer que o Shir Hashirim era o Kodesh Bikadoshim do povo judeu, era o santo dos santos, não é? Do povo judeu, levando aí até cantar. Pessoal, eles cantam esse livro na Páscoa. Deixar para você também aqui o meu livro, está em pré-venda, eu vou fazer aqui rapidinho, pastor César, um relançamento. É o meu primeiro livro, Os Produtos do Mercador, foi o primeiro livro que eu escrevi. Tem o prefácio de Gesiel Gomes e você pode adquirir por R$ 59,90. Vai chegar da gráfica semana que vem, R$ 59,90. Os Produtos do Mercador é uma análise inédita de Cantares 3:6. E deixar para que vocês nos sigam nas redes sociais, Marcelo Hebraísta. Siga lá agora, Marcelo Hebraísta, porque é Instagram, é Telegram, é Billy Graham. E um abraço para o meu amigo pastor Robson e o pastor Silas de Almeida. Obrigado, pastor César. Eu que agradeço, pastor Marcelo. Eu que agradeço, missionária Ruth. Finalizando esse bate-papo nosso, esse debate sobre o tema, né? Eu chamo a atenção aos irmãos de que o livro de Cantares é um livro sagrado, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, faz parte, né, do cânon judaico, faz parte do cânon cristão, faz parte do cânon da Igreja Ortodoxa, faz parte, enfim, na história da Igreja. O livro de Cantares de Salomão sempre foi um livro sagrado, embora seja um dos livros debatidos entre fazer ou não parte do cânon, juntamente com o livro de Esther, mas é um livro sagrado. E eu acho que a melhor proposta é você ler o livro literalmente, numa primeira camada, porque é o que está escrito no texto, buscando interpretá-lo espiritualmente, quais são as figuras ali, como você aplica isso na sua vida. Talvez essa seja uma boa ideia para você que está em busca de resolver essa dúvida, que é a proposta desse debate.